Eu diria que hoje a gente teve uma materialidade circulando sobre os eventos e as suspeitas e todos os atos que demonstram que o governo Bolsonaro age fora da norma, age de forma não recomendável, para ser pouco agressivo, ser mais elegante, né? Toda a intermediação de compra de vacinas já demonstra atos de corrupção e tem elementos suficientes para incriminar aqueles que estiveram envolvidos. E hoje a gente vê que não está circunscrito à intermediação na compra de vacinas, mas tem uma amplitude maior dentro do governo e parece que o governo tem alguns atores que operam muito fortemente seus interesses econômicos, seus interesses fora da política e fora do objeto dos respectivos ministérios. A VCT Log, pelo visto, ela é uma empresa que atende a interesses ou representa no Ministério da Saúde interesses do Partido Progressista, do PP, né, claramente, do Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, né, talvez mais do Ricardo Barros, mas pelas histórias que a gente tem, o próprio acabou o Ciro Nogueira sendo pivô de uma situação que amplia o poder da VTC Log junto ao governo, né? Então, nós estamos diante de uma concretude. Dinheiro vivo, circulando, um motoboy que transporta milhões de reais e que entrega a uma funcionária a sobra de diversos pagamentos que diz fazer, que a gente não sabe quais são esses pagamentos de boletos, etc. Mas as sobras são entregues a alguém e ele não sabe quantificar ou dizer de quanto é esta sobra do dinheiro que ele retirava e que pagava alguns boletos e que entregava para uma funcionária que, ao que tudo indica, é parente do dono da VTC Log. Portanto, é possível que esse recurso tenha um destino nada republicano, nada dentro da normalidade. Então, acho que esse é um caminho que a CPI precisa aprofundar. O fato do motoboy não se comprometer e também da CPI ter pegado leve é porque está claro para a gente que ele cumpria ordens, ele era só um motoboy que cumpria leal, cumprindo o dever dele, o trabalho dele. A responsabilidade é da diretora executiva, é da senhora que ele apontou como a que recebia o dinheiro, ou mesmo da senhora Andréa Lima, que é a executiva, que com certeza sabe para quem esse dinheiro era destinado ou a que era destinado esses recursos em espécie. É isso mesmo? Sim. No período que o Ricardo Barros foi ministro, iniciou o processo e foi concluído, eu acho que ainda no período dele, foi ampliado recentemente o valor do contrato. E mesmo contra orientação, mesmo com a área técnica do Ministério, os técnicos do Ministério, dizendo que poderia estar esse contrato, essa substituição, sendo lesiva ao erário público. Mesmo assim, foi feito o contrato, foi feita a mudança, né? Ou seja, ao invés do Ministério operar diretamente, passou a operar através dessa empresa toda a sua área de logística, que é muito grande. Imagine um país do tamanho do Brasil, a logística do Ministério da Saúde, distribuição de vacinas, medicamentos de alto custo, né, insumos de diversas naturezas que são comprados, centralizados
pelo Ministério da Saúde e distribuídos para todos os municípios e estados do Brasil. Olha, nós estamos falando de um governo que vai para 6 anos. Primeiro, como você chamou aí, o período de Temer, dá início no Ministério da Saúde um processo de ocupação e de loteamento efetivo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, em todos os governos pós-redemocratização, ele vem no processo de mudança e de redefinição de papéis. O Serra tem uma importância muito grande, porque coincide com o momento dele a incorporação do INAMPES e uma série de normas operacionais que foram apresentadas, criação de fundos, depois a criação do PAB, questões que foram relevantes, assim como o Jatene também teve um papel na garantia do financiamento da saúde. Então, e isso vem numa sequência e com participação de quadros de diversos partidos. Então, ninguém nunca foi discriminado ou não havia uma discriminação aberta, nem assédio por um funcionário ou um comissionado que exercia uma função pertencer a este ou aquele grupo. Eu me lembro que em governos do PSDB tinha muitos petistas, e em governos do PT ficaram muitos que trabalharam nos governos do PSDB, porque ali no Ministério tinha um... O Jarbas Barbosa é uma prova disso. O Jarbas Barbosa é responsável, né? Isso. Vários nomes que trabalharam em vários governos e tinha uma sequência, né? O Ministério ele foi se aperfeiçoando. O que aconteceu depois do Temer para cá é que ele vai sendo desmontado e a área de ciência, tecnologia e insumos estratégicos, que é a área que movimenta a maior parte do recurso livre do Ministério, que é uma área que compra insumos caríssimos, como imunos biológicos de diversas naturezas, medicamentos de alto custo e outras órteses, próteses, que têm alto custo, tudo isso é adquirido por essa secretaria. E ela vem sendo ocupada já no final, com a entrada do Marcelo Castro, no governo da Dilma, antes do regime, do período do Temer, depois o Ricardo Barros assume o ministério, e depois, mesmo com a mudança de governo, esse processo de desmonte, de ampliação da presença do Ricardo Barros vai se dando. Ricardo Barros vira líder do governo, e aí amplia ainda mais a capacidade dele de interferir, e aí há uma disputa com os militares lá dentro, tem uma disputa velada, mas ele acaba vencendo porque ele é o homem que defende o governo na Câmara dos Deputados. Então, eu diria que tudo isso coloca... o Ricardo Barros já está no olho do furacão, porque se você lembrar da Covaxin, tem a participação dele. Se você lembrar da Belcher, tem a participação dele. A VTC Log tem a participação dele. Então, qualquer lugar que você olhar, ou pessoas, tem relação, por exemplo, o Roberto Dias serviu a mulher dele enquanto governadora no estado do Paraná, veio para cá, teve para ser demitido, foi mantido no cargo, a pedido de quem? Né? Então, a gente sabe que o Ricardo Barros é, hoje, uma figura central nesse esquema de corrupção e de intermediação de negócios. Ele afirma isso no seu depoimento. Ele é mostrado um vídeo, uma foto, onde ele estava presente, e ele disse, não estava negociando vacina, estava apresentando um laboratório que vende medicamentos. Ou seja, ele negou a vacina, mas ele afirmou que estava ali para negociar ou apresentar os interesses, ou representar os interesses de um laboratório do Estado do Paraná para vender medicamentos ao governo federal. Portanto, senador,
é claro, a presença e o envolvimento dele em todas as ações de interesses não republicanos no Ministério da Saúde.